Leitura do livro Rendido ao Espírito Santo, de Hayley Brown, capítulo 10. O óleo do Espírito. Falamos anteriormente sobre a necessidade da pureza e do poder existirem juntos na nossa vida. Muitas vezes a ênfase está em ser puro, mas não percebemos que quando reconhecemos e abrimos o espaço para algo poderoso ao nosso redor, isso exige padrões mais altos de pureza na motivação para carregar essa arma. Quando deixamos de lado o poder de Deus e do Espírito Santo, desvalorizamos a nossa necessidade de pureza. Quando honramos o fato de que Deus projetou a vida cristã para ser uma vida que traz transformação, que o cristão é chamado a ser cheio do seu Espírito e a cooperar com Deus, carregando assim grande poder e autoridade, essa crença exige que o cristão seja puro em suas motivações e estilo de vida. Se as minhas palavras são poderosas, então devo permitir que Deus purifique o meu coração, porque é do meu coração que sai o que a minha boca fala. Se o meu louvor é uma arma nas mãos do Senhor, então trazer a Ele um sacrifício puro de louvor é importante. Se o cristão pode ligar coisas na terra e no céu, então certamente a pureza do coração é importante. Estamos em uma temporada em que o Senhor está mais uma vez enfatizando a pureza na casa de Deus, porque acredito que Ele quer demonstrar o seu grande poder de uma maneira incrível. Há uma agitação em todo o corpo, uma antecipação de que algo poderoso está vindo para a igreja. 1 ano e meio depois do meu encontro com o Espírito Santo, eu estava viajando da Califórnia ao Colorado para pregar em uma conferência. Eu estava no aeroporto de São Francisco, almoçando e lendo um artigo sobre o avivamento nas Hébridas. Esse avivamento tinha acontecido em uma pequena cidade na Escócia, iniciado pelas orações de duas mulheres idosas, na casa de 80 anos, preocupadas com o estado da igreja em sua cidade. Enquanto lia sobre esse incrível avivamento, comecei a sentir a presença do Espírito Santo se aproximando. Ele não pode deixar de se aproximar quando buscamos. De repente, na praça de alimentação do aeroporto, comecei a me sentir cheia, saturada dele. Ondas da presença de Deus começaram a me atingir e imediatamente soube que era algo significativo. Pude sentir a minha mente se aguçar enquanto o espírito de revelação começava a puxar de volta o véu do céu. Rapidamente peguei o meu diário e comecei a escrever o que ouvi o Senhor me dizendo. O Espírito Santo começou a profetizar sobre a próxima temporada e o que o Senhor estava prestes a fazer. Lembro-me de escrever vigorosamente, enquanto Deus falava ao meu coração sobre o que Ele estava determinado a realizar. Escrevi sobre um remanescente se levantando, um povo de Deus que foi chamado por Ele, um povo separado porque escolheu ser. Enquanto escrevia sobre o poder do Espírito Santo, o peso da sua presença aumentava. Tendo experimentado o poderoso tremor que tive apenas 18 meses antes, sabia que tudo o que precisava fazer era me render ao que ele estava fazendo. Quando me rendi, algo começou a mudar, passando da nitidez da mente para ele, abrindo os meus olhos. Comecei a ser arrebatada para o céu e ele me levou à sala do trono. Sem saber onde estava fisicamente, comecei a ter o que acredito ser uma visão profética dessa temporada. Aqui está o que escrevi. O tempo está começando de novo. Estou reiniciando o cronômetro. Estou invertendo a ordem. Estou invertendo a ordem de autoridade. Sistemas antigos estão sendo transformados a meu favor. Estou dando à luz uma nova ordem. A ordem natural está sendo rearranjada. Uma nova graça repousará sobre aqueles que se renderam ao meu fogo. Eles carregam o meu fogo para a reforma. Há um remanescente se levantando. Eles foram testados no fogo. É um fogo de 1 Coríntios 3, 11 a 15. O que foi construído para outros foi consumido, mas o que agora permanece sou eu. Eu estou me revelando através de filhos e filhas que se renderam à minha natureza e semelhança. Nunca antes vocês viram o que estou prestes a fazer. O fogo de Atos de Azusa repousará sobre um grupo com olhos fixos em meu trono. Eles irão marchar na terra audaciosamente, em uníssono, para me revelar. Anseio por revelar a minha glória. O tempo começou.
Vocês estiveram em uma temporada de maturação, incubação e nascimento. Eu pedi muito e vocês me deram de bom grado. Estou intervindo e cumprindo, porque sou um Deus que guarda alianças e nunca volta atrás em minha palavra. Cumpri a minha aliança com Abraão, com Davi e com Ana, e cumprirei a minha aliança com vocês. Eu busquei e encontrei. Uma união da igreja está chegando. Uma corda de 3 fios está sendo tecida. Estou gerando um novo mover dos meus apóstolos e profetas. Eles serão consumidos com a mente celestial e atraídos a contemplar, contemplar, contemplar. Estou sendo arrebatada agora. Estou contemplando. Os raios em seu manto estão atingindo meu coração e olhos. Atenção e afeto sendo consumidos por sua beleza, majestade e esplendor. Todo-poderoso, todo. Vejo os exércitos, vejo os anjos, vejo-os diante dele, pacíficos e poderosos. Digno, 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 digno de receber toda a glória. Agora, as taças de ouro parecem estar sendo preenchidas com o óleo que está vindo da nossa adoração. O óleo das taças é vivo e está se movendo, sendo derramado de uma taça para outra e transbordando. Elas estão cheias de fragrância. É o som da canção daqueles que o amam sendo derramados para ele. Há algo no óleo dele sendo derramado. O óleo de Esther para preparação, o óleo de Davi para unção. O óleo de Gileade para a cura, o óleo de Arão para a unidade, e o óleo das 10 virgens para a devoção ao noivo. O Espírito Santo vem com óleo para preparar o fogo. Eu comecei a sair dessa visão e percebi que precisava chegar ao portão de embarque para pegar o meu voo, o que provou ser bastante complicado, pois eu ainda estava atordoada. Durante o voo, deliciei-me com aquele artigo sobre o avivamento nas Hébridas e me senti guiada a ler um pouco do livro de Apocalipse. Enquanto li Apocalipse, comecei a ver as semelhanças entre o que estava escrito ali e o que eu havia acabado de experimentar. Foi realmente incrível. Enquanto refletia sobre o que havia acontecido, o Senhor começou a falar comigo. Ele disse: Hayley, você ama o meu fogo, mas quero lhe mostrar como eu sou óleo. A princípio, eu não sabia o que ele queria dizer. Sei que em uma manifestação do Espírito Santo, ele é como óleo, porém eu realmente não entendi o que isso significava, mas fiquei curiosa. Comecei a fazer perguntas ao Senhor e a procurar histórias na Bíblia que falavam do óleo do Senhor. O Espírito como óleo. Na antiga aliança, o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre toda a carne, pois eles aguardavam o que havia sido profetizado em Joel 2:28 para os últimos dias. Desde o princípio, o Espírito tem pairado e soprado enquanto o Pai declarava vida sobre a criação. Quando o Senhor levantava homens e mulheres na antiga aliança, ele liberava o seu Espírito sobre eles para tarefas específicas. Quando o Senhor chamava um homem ou uma mulher para uma tarefa, ele os instruía a se ungirem com óleo para aquela missão. Os sacerdotes foram os primeiros a serem ungidos com óleo, e mais tarde os reis e os profetas. A unção com óleo era um ato de separar o indivíduo ou o objeto como santo e santificá-los para o serviço ao Senhor. Em 1 Samuel 16:13, o jovem pastor Davi foi ungido com óleo para ser rei. Quando isso aconteceu, o Espírito de Deus veio sobre ele com poder e permaneceu com ele a partir daquele dia. O óleo era o sinal de algo, ou melhor, de alguém muito mais poderoso do que simplesmente o líquido derramado. Era o sinal do Espírito de Deus. A unção não é um sinal de espiritualidade de alguém, mas sim a evidência da pessoa do Espírito repousando sobre a vida daquele indivíduo. Os dons do Espírito não são para apontar a grande capacidade espiritual de uma pessoa, mas para criar nela uma profunda fome e dependência do Espírito de Deus. O nome do Espírito de Deus é Espírito Santo, ou Espírito de Santidade, porque ele é santo em todos os seus aspectos. Ele é completamente perfeito em seus caminhos, e assim como o óleo de unção na antiga aliança significava santificação e separação da pessoa ungida, o mesmo acontece conosco na nova aliança com a vinda do Espírito. Há uma poderosa declaração do céu sobre nós nessa temporada, que é a de que somos separados e feitos santos como Ele é santo.
Deus está procurando uma noiva pura e entregue. Isso só pode ser feito pela obra do Espírito Santo na nossa vida. Devemos dar boas-vindas ao seu óleo para ser derramado sobre nós e fazer uma obra em nós, para nos purificar e nos separar, para confrontar qualquer pensamento ou ação que não seja dele e removê-lo, a fim de nos preparar para o seu santo fogo. Essa é a sua obra e a nossa rendição. Quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. João 16:8, nova tradução na linguagem de hoje. O seu óleo de preparação. O Senhor então me levou à história de Esther em sua temporada antes de conhecer o rei. Esther passou por uma série de tratamentos de beleza, que incluía ser banhada em óleo por 1 ano. A história de Esther foi poderosa pelo bem do seu povo naquela época, mas também fala profeticamente da noiva de Cristo, que está sendo preparada para encontrar o seu noivo, Jesus. Oh, que dia glorioso será quando encontrarmos Jesus face a face. O óleo do tratamento de beleza de Esther recebeu, servia para limpar as virgens dos efeitos da estação anterior e infundi-las com uma nova fragrância. Nos primeiros 6 meses, o tratamento consistia em banhos de óleo para remover sujeira, odor e danos causados pelos elementos, sol, vento, da estação anterior. Nos próximos 6 meses, eram realizados banhos de óleo para embelezamento, infundindo com uma fragrância agradável. Essas jovens não apenas seriam limpas da dureza da estação passada, mas agora uma nova fragrância impregnaria a pele delas, e assim elas passariam a exalar novo óleo. Esse óleo mudaria o aspecto da pele da noiva, e a fragrância da estação anterior seria substituída por um aroma doce e agradável. Enquanto eu lia e refletia, o Senhor começou a traçar paralelo entre esse óleo e o óleo do Espírito Santo, que estava sendo derramado nessa estação. O surto do Covid-19 foi brutal para a humanidade. Certamente foi uma estação da qual todos nós precisávamos ser purificados, e o Senhor sabia disso, e Ele estava vindo ao nosso encontro. O Espírito Santo não apenas nos separa e nos convence, mas também nos purifica da contaminação. Ele vem como óleo para nos curar de feridas passadas, rejeição, traumas, dor. A lista poderia continuar indefinidamente. E Ele não apenas nos purifica e nos cura dessas feridas, mas transforma aquilo que era para nossa destruição para o nosso bem. Eu me perguntava, quantas vezes clamei por fogo para queimar o joio, mas o que realmente precisávamos era que o seu óleo nos limpasse gentilmente e nos transformasse? Eu amo o fogo de Deus e como Ele nos purifica nele. Mas aqui o Espírito Santo estava me mostrando uma ternura nele que eu ainda não conhecia. Ele estava me mostrando que nessa estação de luta, embora Ele ame ser o fogo, Ele estava nos encontrando onde precisávamos, e o que precisávamos era de cuidado gentil. Ele não estava com pressa, mas estava muito disposto a sentar conosco e nos imergir em sua presença. Todos nós experimentamos temporadas de desafios e dores. Todos nós conhecemos os efeitos das dificuldades e como elas podem permanecer conosco além da estação. Meu encontro com o Espírito Santo não apenas revelou as mentiras nas quais eu acreditava e seus terríveis efeitos em minha vida até aquele momento, mas também as esmagou completamente com a sua vinda. Ele lidou com coisas que eu pensava que viveria pelo resto da minha existência e me mostrou a sua vitória. Ele tirou os meus olhos do ataque do inimigo e os colocou no maravilhoso Conselheiro e Deus Todo-Poderoso que estava a meu favor. Ele substituiu as mentiras pela realidade da sua bondade e da sua presença comigo. Quando o inimigo tenta entrar e causar perturbação, Deus não apenas vem para esmagar o plano do inimigo, mas o Senhor também responde a nós, dando a si mesmo em maior medida. Há pouco tempo, minha filha precisou fazer um procedimento nos ouvidos e teve que ser anestesiada. Para monitorar os seus sinais vitais durante a anestesia, eles colaram alguns dispositivos no peito dela. Agora, eu não entendo por que esses médicos queridos a mandaram para casa com aquelas coisas grudadas no peito, mas mandaram. Tenho certeza de que tinham uma ótima razão. Eles nos deram alguns pequenos lenços com álcool para passar sob as bordas para ajudar a removê-las.
Bem, a primeira tentativa de levantar um cantinho e passar aquele pequeno lenço de álcool foi um completo desastre. Minha menina sentiu o primeiro puxão na pele e perdeu a calma. Ela estava gritando, lutando e não nos deixava chegar perto daquelas coisas. Tentamos a próxima melhor coisa que podíamos pensar. Talvez, se colocássemos ela no banho, elas se soltariam. No minuto em que viu os adesivos no seu peito, ela surtou de novo e só queria a sua camisa de volta. Eu estava perdida. Não poderia deixar esses adesivos no seu peito indefinidamente. Mas, Tati, desculpa. Não poderia deixar esses adesivos no seu peito indefinidamente. Mas ela parecia traumatizada e eu me sentia completamente impotente. De repente, um pensamento me ocorreu. E se eu colocar algo oleoso ali? Fui e peguei um creme à base de óleo. Em algumas passadas, entre alguns gritos, passei óleo ao redor daquelas pequenas placas. 30 minutos depois, voltei e passei mais óleo embaixo delas. E cada vez que voltava, mais a placa se soltava e o óleo continuava a amolecê-las, sem a mesma dor de antes. Eventualmente, onde as placas estavam completamente grudadas, agora deslizavam pelo peito dela. Isso é o que acontece quando nos permitimos ser continuamente saturados pelo Espírito Santo. Coisas que ficaram presas a nós por décadas, que achamos impossíveis de curar ou remover da nossa vida, após um tempo saturadas dele, parecem deslizar com facilidade. A vergonha que nos perseguia perde domínio em um encontro com o Espírito Santo. O seu óleo para transformar. Um dos meus maiores problemas com a indústria de autoajuda é a crença de que tudo depende de mim, porque ninguém vai me ajudar se eu não me ajudar. O que não percebemos é que isso é um pensamento sem Deus, ou, para dizer de outra maneira, é um pensamento sem Jesus no centro da história. A ideia de que preciso confiar apenas em mim mesma para superar as minhas lutas ou dores é uma negação completa da obra de Cristo. Isso não é o Evangelho, é uma mentira. O mundo está promovendo uma mensagem de autossuficiência e independência, construindo a sua casa na areia da sabedoria humana, e ela não consegue resistir à tempestade. Acredito que, devido à baixa alfabetização bíblica e ao entendimento inadequado de quem Deus é, reduzimos a fé ao nosso próprio entendimento. Sentimos a falta em nossa própria vida, as lacunas em que não somos suficientes e tentamos preenchê-las com mais conhecimento, quando o que precisamos é de mais conhecimento sobre quem Deus é. A verdade é que não precisamos fechar as lacunas na nossa vida, precisamos entregar cada uma delas ao Senhor. Deus já tomou providências para fechar todas as brechas em nossa vida com sua presença. Não estou dizendo que não temos responsabilidade nisso. É claro que temos. A nossa responsabilidade é nos apresentarmos diante do Senhor e não reter nada dele, cooperar com sua liderança e seguir em obediência. O esforço que colocamos não é na nossa própria força, mas na dependência da sua força. Uma vida de dependência do Senhor não é preguiçosa, mas sim engajada e intencional em cada passo. Olhos, ouvidos e coração completamente atentos à sua direção, rendidos em humildade à nossa necessidade dele. O Espírito Santo é o nosso ajudador e consolador, e ele vem como óleo para curar as nossas feridas, restaurá-las e transformá-las à semelhança de Jesus. Com ele nada falta. O Espírito está vindo como óleo para preparar a noiva para encontrar Jesus, o nosso noivo. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. E isso acontece a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, 20 e 21, nova tradução na linguagem de hoje. Essa passagem nos diz que não importa o quanto o inimigo tente nos afetar, não importa o quanto o pecado existe em nós ou ao nosso redor, a disponibilidade da graça de Deus aumentará além dos planos do maligno. Onde o inimigo se levanta contra nós, ele sempre nos encontra com mais da sua presença como solução. Deus não quer apenas acabar com a guerra da nossa vida, ele quer nos curar e restaurar para que vivamos uma vida abundante.
É por isso que Ele é o óleo. Deus não nos dá simplesmente uma ferramenta para superarmos as dificuldades. Ele derrama a si mesmo sobre nós. Nos tempos bíblicos, os pastores derramavam óleo sobre a cabeça de suas ovelhas para afastar as pragas e os parasitas que tentavam incomodá-las e colocar ovos em seus ouvidos, olhos ou nariz. Você pode imaginar a distração que isso causava nas ovelhas. Nosso bom pastor nos unge com o seu espírito como óleo para trazer alívio e libertação dos ataques de distração, exaustão e opressão do inimigo. Ver Salmo 23, 5. O Espírito Santo, disponível para nós como óleo, nos limpa, nos restaura e nos capacita a correr nossa corrida com longevidade, mas também com alegria. Primeiro, o óleo existe para nos limpar, proteger e restaurar, mas vai além disso. Ele nos transforma e nos faz felizes. O seu óleo sustenta seu fogo. Fogo sem óleo é como acender um fósforo. É uma grande faísca, mas sem duração. O Espírito Santo estava falando ao meu coração sobre como já presenciei alguns momentos explosivos, poderosos, mas Ele quer que o conheçamos como óleo, para que possamos carregar continuamente um fogo santo. Os encontros com o Senhor não devem ser apenas momentos de experiência, mas portas de convite para conhecê-lo mais. O Espírito Santo quer que o conheçamos como sustentador, para que a igreja carregue um fogo ardente da sua presença. Reinhard Bonnke disse certa vez em uma formatura que a nossa escola estava organizando. Moscas não podem pousar em um fogão quente. O óleo da intimidade permite que o fogo da nossa paixão e do nosso amor pelo Senhor queime intensa e vigorosamente, de modo que nenhuma mentira do inimigo possa descansar sobre nós por muito tempo. Mateus 25, de 1 a 3, conta a história desafiadora de 10 virgens, uma história em que havia 5 virgens tolas que não mantiveram óleo em suas lâmpadas e 5 virgens sábias que o mantiveram. Quando chegou a hora do noivo voltar, aquelas com óleo puderam participar da festa de casamento, mas aquelas sem óleo foram deixadas do lado de fora. O foco para nós deve estar nas 5 mulheres sábias, pois esse é o coração de Deus para nós, que entremos no banquete de casamento do Cordeiro. Precisamos que o óleo da intimidade flua em nossa vida se quisermos manter o fogo do amor pelo Rei. Obtemos esse óleo por meio da nossa devoção diária ao Senhor. Esses momentos nem sempre são grandiosos ou dignos de se escrever livros sobre ele, mas o óleo do amor é reunido na devoção profunda. A intimidade não é cultivada em um simples momento, mas na presença de muitos momentos de atenção, cuidado e investimento que são costurados juntos para formarem um vínculo que pode resistir à tempestade. Ter uma vida de devoção ao Senhor é muito maior do que qualquer honraria que o mundo possa nos conceder. A devoção e a obediência são os maiores desejos do coração de Deus, acima dos sacrifícios e dos sucessos. Uma vida de intimidade é aquela em que se vive cada momento com o noivo em mente, e ela produzirá o fruto da conexão. Você não pode se sentar aos seus pés, assim como Maria fez, e não se encher de visão para servir ao que está... Você não pode se sentar aos seus pés, assim como Maria fez, e não se encher de visão para servir ao que está no seu coração. Comprar óleo requer fé na sua vinda. Essa fé nos leva a dar atenção a um rei que está nos preparando agora. Algumas vezes, comprar óleo é custoso para a nossa dignidade e entendimento. Isso significa que valorizamos a sua voz e o seu coração acima de tudo. Uma vida com óleo é uma vida em que a chama do amor está sempre acesa e o fogo de Deus continua queimando intensamente. Assim que olhamos para Ele e nos atentamos ao nosso relacionamento com Jesus, o Espírito Santo enche as nossas lâmpadas com seu óleo e transbordamos com seu amor. O seu óleo sobre pedras vivas. De tardinha, ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaque, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes essa terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra.
Eles se espalharão de norte a sul e de leste a oeste, e por meio de você e dos seus descendentes eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for. Eu farei com que você volte para esta terra. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. Quando Jacó acordou, disse assim: de fato, o Senhor Deus está neste lugar e eu não sabia disso. Aí ficou com medo e disse: este lugar dá medo na gente. Aqui é a casa de Deus, aqui fica a porta do céu. Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs de pé como um pilar. Depois derramou azeite em cima para dedicá-la a Deus. Naquele lugar havia uma cidade que antes se chamava Luz, mas Jacó mudou seu nome para Betel. Gênesis 28, do 11 ao 19, nova tradução na linguagem de hoje. Nessa história, Jacó tinha fugido do seu irmão e estava sozinho no deserto. A noite cai e ele precisa de um lugar para dormir. Então usa uma pedra como travesseiro. Ao adormecer, tem um sonho celestial sobre uma escada que vem do céu e se conecta com a terra, com anjos subindo e descendo nela. Quando ele acorda, entende que está em um lugar santo e declara que aquela é a casa de Deus, o portão do céu. Em resposta a essa revelação, ele derrama óleo sobre a pedra que havia usado como travesseiro e renomeia aquele lugar de Betel, casa de Deus. Essa é uma revelação profética incrível na qual estamos inseridos. No natural, Jacó está ungindo uma pedra, mas no espírito ele está profetizando algo que viria. Em 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 5, na NTLH, sempre que eu disser NTLH, é nova tradução da linguagem de hoje. Então, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, NTLH, somos chamados de pedras vivas. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Assim como Jacó derramou óleo sobre a pedra, o derramamento do Espírito Santo como pedras vivas sobre a igreja nos fez a casa de Deus e um portal para o céu. O que é um portal? Um portal conecta um lugar ao outro. Por exemplo, o meu quintal tem um portão que o liga à frente da casa, e a única maneira de acessar o quintal pela frente é passando pelo portão. Quando o óleo do Espírito Santo é derramado sobre o seu povo e temos um encontro com ele, como ele realmente é, nós nos tornamos embaixadores do céu. Jesus disse: obras maiores vocês farão em meu nome. No nome de Jesus, nós, como povo de Deus, carregamos o precioso Espírito Santo, o que significa que temos a autoridade e o acesso ao poder do Cristo ressuscitado em nós. Nosso mandato é expulsar as trevas, revelando um reino maior, o reino de Deus. Fazemos isso como Jesus fez, capacitados pelo Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo e a administração da sua presença em nós nos capacita a viver a vida que Jesus nos chamou para viver. Cada encontro é profundamente pessoal e não pode ser comparado, pois Deus está realizando uma obra única conforme o nosso chamado e como fomos construídos. Cada um de nós foi desenhado com um propósito, e conforme vivemos no propósito dado por Deus, nos encaixamos perfeitamente. Quando entendemos o quanto Deus é pessoal conosco, a ponto de nos encher com o seu Espírito, percebemos que a comparação é inútil, porque somos abraçados por Ele na nossa singularidade. Os encontros não devem ser uma competição no corpo de Cristo, mas sim uma revelação pessoal da nossa necessidade do seu trabalho em nós. Assim como os discípulos competiam ao redor de Jesus, algumas vezes podemos competir uns com os outros. Não é um concurso espiritual. Cada um de nós deve crescer na consciência do quanto precisamos do Senhor na nossa vida, a fim de nos tornarmos a plenitude do seu desígnio e do seu desejo. O óleo do Espírito Santo traz unidade. Mencionamos isso antes, mas no contexto deste capítulo quero destacar a unidade que está por vir, pois acredito que estamos prestes a ver uma união da igreja como não vimos desde a sua origem. O Salmo 133, de 1 a 3, fala sobre a unidade dos filhos de Deus como óleo escorrendo pela barba de Arão, o primeiro sumo sacerdote.
A unção do Espírito de Deus e a unidade da noiva andam de mãos dadas. A igreja em Atos experimentou uma incrível unidade quando o derramamento do Espírito veio sobre ela. Os discípulos não estavam unidos por concordância, mas sim sob um Espírito e um Rei. O trabalho do Espírito Santo produz o fruto necessário para vivermos em unidade, não em uniformidade. Uniformidade é a mesmice, enquanto a unidade é a unicidade. Ao longo dos escritos de Paulo, ele é claro ao compartilhar sobre os diferentes dons que cada um de nós possui como corpo de Cristo. Nenhum de nós está completo sozinho, mas cada um de nós é membro do outro. Vê Romanos 12:5. Todos nós possuímos diferentes dons e habilidades que, quando reunidos, formam o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, Paulo ensina sobre os dons do Espírito em suas muitas formas. Em 1 Coríntios 14, ele fala sobre o dom da profecia para edificação e fortalecimento da igreja. Em 1 Coríntios 13, Paulo parece fazer uma pausa ao escrever o amor. Mas será que faz mesmo? Não acredito que essa passagem sobre o amor seja uma pausa. Na verdade, é um lembrete do propósito dos dons do Espírito. A igreja de Corinto era altamente espiritual e demonstrava seus dons para se engrandecer em sua espiritualidade. Eu os imagino andando por aí, falando em línguas para mostrar o seu poder espiritual, enquanto outros ficavam impressionados e ninguém entendia o que estava sendo dito. Nessa passagem, eles são lembrados de que o principal propósito dos dons espirituais não é nos encher de orgulho, mas edificar uns aos outros em amor. Há muita beleza em perceber que nós, como indivíduos, somos o templo do Espírito Santo. Contudo, a nossa própria salvação e o sermos cheios do Espírito são para algo ainda maior, para que a terra reconheça Jesus em nós e seja preenchida com a sua glória. Deus deseja que ninguém pereça, mas que todos conheçam Jesus como Redentor e Rei. Quando nos unimos sob uma única cabeça, Cristo Jesus, e no poder do seu Espírito, o Espírito Santo, a igreja caminha em uma verdadeira identidade, seu corpo. À medida que se aproxima dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. 1 Pedro 2, 4, 5 NVI. Essa passagem nos leva de templos individuais a sermos pedras que se encaixam juntas como um único templo para hospedar a sua presença. Pertencemos uns aos outros porque pertencemos a Jesus. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não judeus, podemos ir, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora, vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim, vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Efésios 2, 18 a 22, NTLH. Tem havido uma imensa discórdia e divisão no corpo. É de partir o coração ver a disposição dos cristãos em se desconectar e desrespeitar uns aos outros publicamente, falando mal de outras denominações ou vertentes. O Espírito não dá dons para elevar ou dividir, mas para edificarmos uns aos outros e para que todos possam entrar na verdade de que, sem a dependência dele, realmente não somos nada. Jesus está respondendo e nos convidando a uma profunda dependência dele. Essa dependência nos mantém cientes de que todos recebemos esse precioso presente pela misericórdia e nenhum de nós poderá fazê-lo por conta própria. Precisamos de um derramamento do Espírito sobre a noiva para que possamos andar no amor de Deus uns pelos outros e em unidade com o seu corpo. O Espírito nos capacita a perdoar, a deixarmos a ofensa de lado e a permanecermos humildes. A humildade vem da nossa proximidade com o Senhor, o que significa que, quanto mais nos aproximamos dele, menos percebemos que somos.
A humildade não é nos fazermos pequenos, mas percebermos quão grande Jesus é e o quanto precisamos dele. Deus, em seu amor, está respondendo a nós e trazendo o ajuste onde mais precisamos. O óleo do Espírito está vindo para nos preparar. Ele está vindo para remover o efeito das dificuldades e traumas, para remover rótulos e mentiras, para nos encher com a sua fragrância, para nos ungir com a intenção de trazer o céu à terra e para unificar a sua noiva. Creio que veremos uma unificação das correntezas de Deus de uma maneira que nunca vimos antes. O Senhor está nos entrelaçando pelo poder do seu Espírito. Que possamos nos render a esse derramamento do seu óleo, pois o nosso Deus é um fogo consumidor e o fogo nunca deve se apagar. Espírito Santo, derrame-se como óleo sobre nós. Cure-nos, restaure-nos, perdoe-nos e una-nos em seu amor. Espírito do Deus vivo, venha e nos renova. Remova qualquer efeito da última estação e prepare-nos para receber o seu fogo santo. Temos fome por um novo derramar, Espírito Santo. Envie um avivamento para a nossa terra, para que possamos andar como um só corpo, sob uma só cabeça, glorificando nosso precioso Senhor Jesus Cristo.